Descubra por que Deus quer que você fique em silêncio hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Deus há de te abençoar com os nossos vídeos. O silêncio tem um poder especial na presença de Deus. Em um mundo saturado por barulhos e distrações constantes, encontrar um espaço de quietude pode parecer um desafio monumental. No entanto, é nesse espaço de calma que muitas vezes experimentamos a verdadeira profundidade da comunhão com o Senhor. A Bíblia nos oferece vários exemplos que revelam o valor do silêncio como um meio de acessar a sabedoria e o consolo divinos. Em Abacuque 2:20 lemos: "O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra." Este versículo nos lembra que, diante da presença de Deus, a postura apropriada é de reverência e silêncio. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas uma atitude de coração que se dispõe a ouvir. Em uma era onde tantas vozes competem por nossa atenção, o silêncio diante de Deus é um convite para bloquear o mundo externo e nos sintonizar com a voz do Espírito Santo. Elias nos fornece um poderoso exemplo de como Deus escolhe se revelar no silêncio. Em 1 Reis 19, após uma série de eventos dramáticos e tumultuosos, Elias foge para o deserto e depois encontra-se em uma caverna. Ele espera ouvir Deus em ventos fortes, terremotos e fogo, mas a voz de Deus se manifesta em um suave sussurro, um som tão silencioso quanto o vento leve. Esse sussurro foi a manifestação da presença divina, que Elias só pôde perceber quando estava disposto a ficar em silêncio e escutar. Esse episódio nos ensina que Deus, muitas vezes, se revela nos momentos tranquilos de nossas vidas, quando deixamos de lado nossas ansiedades, preocupações e atividades incessantes para simplesmente estar em sua presença. O silêncio é uma porta aberta para o discernimento espiritual, uma prática que nos coloca em sintonia com o coração de Deus. Às vezes, ele fala em alto e bom som, mas em outras vezes, ele nos convida a acalmar a nossa alma para que possamos ouvir seu suave sussurro. O silêncio na presença de Deus também exige uma postura de expectativa. Quando escolhemos nos calar diante dele, não estamos apenas esperando passivamente, mas aguardando ativamente que ele nos fale, nos conduza e nos revele sua vontade. Em Lamentações 3:26 está escrito: "Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio." Esse versículo reflete o valor de esperar em Deus, confiando que, no momento certo, Ele trará a resposta, o direcionamento ou a paz que tanto precisamos. Enquanto o silêncio nos abre para ouvir a Deus, Ele também nos ajuda a entender melhor a nós mesmos. É no silêncio que muitas vezes confrontamos nossas próprias ansiedades, medos e desejos mais profundos. O silêncio nos permite colocar essas coisas diante de Deus, pedindo que Ele transforme aquilo que precisamos entregar. Em vez de enchermos o vazio com ruídos ou distrações, podemos confiar que o silêncio é o lugar onde Deus trabalha em nosso interior, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Nosso mundo moderno, com sua pressa e barulho incessantes, frequentemente nos afasta do silêncio necessário para ouvir Deus. Contudo, o Senhor continua a nos convidar. "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmo 46:10. Esta é uma chamada para interrompermos o frenesi ao nosso redor e dentro de nós, para que possamos reconhecer e experimentar a presença de Deus de maneira mais profunda. Que possamos hoje buscar intencionalmente momentos de silêncio na presença do Senhor, permitindo que Ele nos fale, nos console e nos direcione. O silêncio diante de Deus não é vazio, é um espaço preenchido pela sua presença poderosa e transformadora. A Bíblia está repleta de momentos em que o silêncio foi o cenário ideal para que a sabedoria e a direção divina se manifestassem. Deus, em sua infinita sabedoria, muitas vezes usou o silêncio como ferramenta para ensinar, guiar e revelar verdades profundas aos seus servos. Ao olharmos para essas histórias, aprendemos que o silêncio não é sinônimo de inatividade ou falta de resposta, mas sim um estado de reverência, espera e conexão com o propósito divino. Um dos exemplos mais profundos de silêncio na Bíblia é a história de Elias.
Em 1 Reis 19, encontramos Elias fugindo para o deserto após enfrentar os profetas de Baal. Ele estava exausto, desanimado e com medo, precisando desesperadamente de uma resposta de Deus. Então, Deus se revela a ele de uma maneira inesperada. Após um vento forte, um terremoto e um fogo, todos sinais de poder, Elias experimenta o silêncio profundo, e é justamente nesse silêncio que ele ouve a voz mansa e suave do Senhor. 1 Reis 19:12. Esse episódio nos ensina que o barulho e a agitação nem sempre carregam a voz de Deus. Ao contrário, é muitas vezes no silêncio que a sabedoria divina nos alcança com mais clareza. Outro exemplo significativo é o de Jó, que após sofrer perdas inimagináveis e suportar longas discussões com seus amigos, encontra sabedoria no silêncio. Depois de longos discursos e questionamentos, é na quietude que Deus finalmente responde a Jó, não com explicações, mas com perguntas que o levam a contemplar a majestade e soberania de Deus. Jó 38:41. Jó responde em silêncio reverente, reconhecendo que o entendimento humano é limitado diante da infinita sabedoria divina. Assim, aprendemos que em nossos momentos mais difíceis, a sabedoria de Deus muitas vezes se revela quando silenciamos nossas queixas e simplesmente nos submetemos à sua soberania. Um terceiro exemplo poderoso é o de Maria, a mãe de Jesus. Ela é descrita nas Escrituras como alguém que guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Lucas 2:19. Esse breve versículo nos oferece uma imagem de uma mulher que, em vez de falar, refletia silenciosamente sobre os eventos extraordinários que ocorriam em sua vida. Desde a visita do anjo Gabriel até o nascimento de Jesus, Maria manteve uma postura de silêncio reverente, confiando no plano de Deus, mesmo quando ela não compreendia completamente o que estava acontecendo. O silêncio de Maria é um testemunho de uma fé profunda que não necessita de explicações imediatas, mas que confia no tempo e na sabedoria de Deus. Podemos também nos lembrar de Jesus, que frequentemente buscava momentos de silêncio em meio ao seu ministério. Ele se afastava das multidões para orar sozinho em lugares desertos. Lucas 5:16. Esses momentos de solitude eram fundamentais para o fortalecimento de sua comunhão com o Pai e para a renovação de sua alma. O silêncio de Jesus nos ensina que, mesmo nas temporadas de maior atividade, é essencial buscar o silêncio como uma forma de manter nosso foco e intimidade com Deus. Por fim, há o silêncio de Deus no momento crucial da crucificação de Jesus, quando Cristo clama na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Ele experimenta um silêncio devastador, que culmina na sua morte, mas que prepara o caminho para a ressurreição e a salvação de toda a humanidade. Aqui o silêncio de Deus não é abandono, mas um prelúdio para a maior manifestação de sua glória e poder. Às vezes, o silêncio de Deus não é uma negação de sua presença, mas uma preparação para algo maior que está por vir. Esses exemplos nos mostram que o silêncio, tanto nosso quanto de Deus, pode ser uma fonte profunda de sabedoria, transformação e revelação. Quando aprendemos a valorizar e a praticar o silêncio em nossas próprias vidas, abrimos espaço para que a sabedoria divina nos alcance de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Assim como Elias, Jó, Maria e o próprio Jesus, podemos descobrir que no silêncio Deus nos prepara, nos fortalece e nos revela suas verdades mais profundas. O silêncio, em muitos casos, é um ato poderoso de fé e confiança em Deus. Em um mundo onde a ação rápida e a resolução imediata são frequentemente valorizadas, escolher o silêncio pode parecer uma postura passiva ou até mesmo inadequada. No entanto, nas Escrituras, vemos que o silêncio é, na verdade, uma demonstração de entrega total à vontade de Deus, um reconhecimento de que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece incerto. Uma das maiores provas de fé através do silêncio vem da história de Abraão. Em Gênesis 22, quando Deus ordena que Abraão ofereça seu filho, Isaque, como sacrifício, não vemos Abraão questionando ou protestando. Em vez disso, ele segue silenciosamente as instruções de Deus,
confiando que o Senhor providenciará uma solução. O silêncio de Abraão não é uma aceitação passiva, mas uma expressão profunda de sua fé de que, de alguma maneira, Deus cumpriria suas promessas. Ao final, Deus intervém e oferece o carneiro como substituto, e Abraão reconhece que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. Este silêncio revela uma confiança inabalável, que nos ensina a descansar no fato de que Deus conhece o fim desde o início, mesmo quando nós não sabemos como tudo se resolverá. O mesmo princípio pode ser visto na vida do povo de Israel, especificamente durante o cerco de Jericó. Em Josué 6, Deus ordena que os israelitas marchem em silêncio ao redor da cidade por 6 dias, sem gritar ou levantar suas vozes, apenas seguindo a Arca da Aliança e as instruções de Josué. Somente no 7º dia eles deveriam gritar, e as muralhas de Jericó cairiam. Este silêncio obediente foi um ato de confiança absoluta no plano de Deus. Não houve pressa em agir, nem necessidade de explicações. Eles confiaram que, no tempo de Deus, as muralhas cairiam, e assim aconteceu. O silêncio, nesse caso, foi uma preparação para a manifestação do poder de Deus. O profeta Isaías também nos ensina sobre a importância de confiar em Deus através do silêncio. Em Isaías 30:15, o Senhor diz: "Na tranquilidade e na confiança está a vossa força." Este versículo nos mostra que, em vez de correr atrás de nossas próprias soluções, há força em esperar em Deus. Muitas vezes, em meio às tempestades da vida, somos tentados a agir rapidamente, a tentar consertar as coisas por conta própria. Mas Deus nos chama para uma confiança tranquila, um silêncio que reflete a nossa fé de que Ele está trabalhando nos bastidores. Podemos também considerar o exemplo de Davi, que em muitos dos seus salmos expressa sua confiança em Deus por meio do silêncio e da espera. Em Salmo 62, do 1, ele declara: "Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação." Aqui, Davi mostra que o silêncio não é apenas uma falta de palavras, mas uma postura interior de confiança na provisão e no tempo de Deus. Ao escolher o silêncio, Davi demonstra que acredita que Deus é seu refúgio e que, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, ele pode descansar na certeza de que o Senhor agirá em seu favor. O silêncio também é um ato de humildade. Quando optamos por permanecer em silêncio diante de Deus, estamos reconhecendo que não sabemos todas as respostas, que nossas palavras e ações são limitadas. O silêncio é, portanto, um sinal de nossa dependência total dele. É uma declaração de que confiamos mais em sua sabedoria do que em nossas próprias opiniões ou planos. Como disse o salmista no Salmo 46:10, "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Este é um convite para deixar de lado nossas preocupações, parar de tentar controlar todas as situações e simplesmente confiar que Deus é soberano. Além disso, o silêncio em tempos de espera pode ser um testemunho poderoso para aqueles ao nosso redor. Quando as pessoas veem nossa disposição de confiar em Deus sem reclamar ou tomar medidas precipitadas, elas testemunham uma fé que vai além das circunstâncias visíveis. Nosso silêncio, portanto, pode ser um reflexo de nossa confiança em que Deus está no controle, mesmo quando não há respostas imediatas ou evidentes. Assim, o silêncio diante de Deus é muito mais do que a ausência de palavras. É uma postura ativa de fé e confiança. É a disposição de esperar em Deus, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele escolhe. É um ato de humildade, uma rendição da nossa vontade em favor da vontade divina, confiando que Ele é fiel e que sua providência nunca falha. O silêncio nas mãos de Deus pode ser uma ferramenta poderosa de cura e restauração. Em um mundo barulhento e acelerado, muitas vezes nos esquecemos do valor de nos retirar para um lugar de quietude, onde podemos permitir que Deus trabalhe em nosso interior. O silêncio nos desconecta das distrações e ruídos ao nosso redor, mas, mais importante ainda, nos coloca em uma posição de vulnerabilidade diante do Criador, permitindo que Ele ministre cura e restauração às áreas mais profundas de nossas almas. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários, buscando o silêncio como uma forma de renovar suas forças
e se reconectar com o Pai. Marcos 1:35 nos diz: De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esses momentos de silêncio eram essenciais para o ministério de Jesus. Eles não eram apenas uma pausa, mas sim oportunidades para se reencontrar com a paz de Deus e ser restaurado. Jesus nos dá o exemplo perfeito de como o silêncio pode ser uma fonte de renovação espiritual e emocional. De forma semelhante, vemos Davi no Salmo 23, 2, 3, onde ele escreve: Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. As águas tranquilas evocam uma imagem de serenidade e silêncio, onde a alma pode ser restaurada. Davi reconhece que Deus o guia a esses lugares de quietude para que sua alma possa ser renovada. Assim, aprendemos que o silêncio diante de Deus não é apenas uma pausa passiva, mas um espaço onde a restauração pode acontecer de maneira profunda e contínua. A cura através do silêncio também pode ser vista na vida de Elias. Após sua dramática vitória sobre os profetas de Baal, Elias se encontra fugindo por sua vida, esgotado e deprimido. Ele se esconde em uma caverna onde Deus o encontra, não em uma demonstração de poder, mas em um suave sussurro, 1 Reis 19:12. Neste momento de silêncio, Elias recebe o consolo e a restauração que ele tanto necessitava. Deus não apenas restaura sua coragem, mas também o envia de volta com um propósito renovado. Esse silêncio foi o meio pelo qual Deus curou a alma ferida de Elias e o preparou para continuar sua jornada de fé. Também podemos observar o valor do silêncio na história de Ana, a mãe de Samuel. Em 1 Samuel 1, Ana é descrita como uma mulher profundamente angustiada por não ter filhos. Ela vai ao templo e, em silêncio, derrama sua alma diante de Deus. Embora suas palavras sejam silenciosas, seu coração estava gritando por cura e restauração. Eli, o sacerdote, inicialmente pensa que ela está embriagada por causa de seu comportamento silencioso. Mas Ana explica que estava derramando sua alma em angústia diante do Senhor. Deus ouve sua oração silenciosa e a abençoa com um filho, Samuel. Este momento nos ensina que Deus não apenas ouve nossas palavras, mas também escuta os clamores silenciosos do nosso coração. O silêncio de Ana se tornou o canal através do qual Deus respondeu com cura e bênção. O silêncio também oferece um espaço para a cura emocional. Em momentos de dor ou trauma, o barulho ao nosso redor muitas vezes amplifica a confusão e o sofrimento. Mas quando escolhemos o silêncio na presença de Deus, permitimos que Ele nos ministre de maneiras que o barulho não permite. Salmo 34, 18 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Esse quebrantamento muitas vezes acontece em silêncio. É nos momentos em que nos aquietamos diante de Deus que sentimos sua presença confortante, que nos segura e nos restaura. O silêncio é, portanto, um lugar sagrado de cura. É onde a alma ferida encontra consolo, onde as feridas emocionais começam a cicatrizar e onde a mente cansada encontra descanso. Ao silenciar nossas vozes, nossos pensamentos acelerados e nossas preocupações, damos espaço para que a voz suave de Deus se torne mais clara. Ele se aproxima de nós nesses momentos, trazendo uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7. Quando nos permitimos estar em silêncio na presença de Deus, estamos criando um ambiente em que Ele pode trabalhar livremente em nós. Muitas vezes é necessário aquietar nossas mentes e corações para que possamos ouvir suas promessas de cura e restauração. Assim, o silêncio não é apenas uma ausência de som, mas um espaço sagrado, onde Deus restaura aquilo que foi perdido, cura as feridas da alma e renova nossa esperança. O silêncio, muitas vezes, antecede os maiores movimentos de Deus. Em várias passagens bíblicas, antes que o Senhor realizasse grandes obras, houve um período de quietude e espera. Esse silêncio não era um indicativo de inatividade divina, mas sim um tempo de preparação, onde Deus alinhava os corações e circunstâncias para manifestar seu poder.
Entender o silêncio como precursor da ação divina nos ajuda a ter paciência e fé em momentos de espera, sabendo que Deus está trabalhando mesmo que não possamos ver. Um dos exemplos mais conhecidos é a história de Josué e a queda das muralhas de Jericó. Deus instrui Josué e os israelitas a marcharem ao redor da cidade durante 6 dias em silêncio, sem proferir uma única palavra. Somente no 7º dia, após 7 voltas ao redor da cidade, eles deveriam gritar. Josué 6:10. Esse silêncio que antecedeu o estrondoso grito foi uma demonstração de obediência e confiança em Deus. O silêncio precedeu a ação milagrosa de Deus, que fez as muralhas caírem sem que um único golpe de espada fosse desferido. Este relato nos ensina que há momentos em que Deus nos pede para aquietar nossas vozes e esperar pacientemente enquanto Ele trabalha nos bastidores. Outro exemplo significativo é encontrado na história de Ester. Antes de revelar sua identidade e interceder pelo povo judeu diante do rei Assuero, Ester pediu que todos os judeus de Susã jejuassem e orassem em silêncio por 3 dias. Ester 4:16. Durante esse período de silêncio e busca de Deus, uma preparação espiritual estava acontecendo. Deus estava alinhando os acontecimentos, preparando os corações e as circunstâncias para o livramento que ele estava prestes a realizar. No momento certo, Ester falou, e suas palavras foram usadas por Deus para salvar toda a nação judaica. O silêncio, mais uma vez, precedeu uma ação divina poderosa. Esse padrão também pode ser visto na vida de Jesus. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus passou 40 dias em jejum e oração no deserto, em um profundo silêncio e solidão. Mateus 4:1-2. Esse período de silêncio foi uma preparação espiritual intensa para os 3 anos de ministério que viriam a seguir. Jesus enfrentou tentações e venceu o inimigo, demonstrando que o silêncio e a solitude não são momentos de fraqueza, mas de fortalecimento. Após esse período de silêncio, Jesus saiu com autoridade e poder, pronto para cumprir sua missão de pregar, curar e salvar. O mesmo princípio pode ser aplicado às nossas vidas. Muitas vezes, quando enfrentamos desafios ou esperamos por uma resposta de Deus, passamos por períodos de silêncio. Esses momentos podem parecer vazios ou até desconcertantes, mas, na verdade, são períodos em que Deus está preparando o caminho para algo maior. Assim como o agricultor espera pacientemente pelo tempo certo da colheita, nós também devemos aprender a esperar em silêncio, confiando que Deus está cultivando algo poderoso em nossas vidas. O silêncio também é um tempo de escuta e sensibilidade ao Espírito Santo. Quando permanecemos em silêncio diante de Deus, Ele nos prepara para ouvir sua direção. Como diz em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse esperar inclui períodos de silêncio, onde Deus nos restaura e nos prepara para a próxima fase. Outra história emblemática é a de Zacarias, o pai de João Batista. Quando o anjo Gabriel anuncia que Zacarias e sua esposa Isabel teriam um filho, ele duvida da promessa e, como resultado, é temporariamente silenciado. Lucas 1:18-20. Durante todo o tempo de gestação de João Batista, Zacarias ficou em silêncio, até que no dia do nascimento de seu filho, sua boca foi aberta para proclamar a fidelidade de Deus. Aqui vemos que o silêncio não era um castigo, mas uma preparação para que Zacarias testemunhasse o poder e a fidelidade de Deus com maior intensidade. Assim, percebemos que o silêncio não é uma ausência de ação divina, mas muitas vezes é o espaço necessário para que Deus trabalhe de maneiras que ainda não entendemos. O silêncio prepara o terreno para o milagre, molda nosso caráter e aumenta nossa fé. É uma pausa sagrada, onde o sobrenatural está sendo forjado no invisível. Que possamos aprender a valorizar o silêncio em nossas vidas, não como um período de ausência ou inatividade de Deus, mas como um prelúdio para o seu agir poderoso. Quando o silêncio for profundo e prolongado, lembremo-nos de que grandes coisas estão sendo preparadas.
Deus nunca está inerte. Ele está sempre operando em prol de seus filhos. O silêncio é, muitas vezes, a cortina que se levanta antes de sua grandiosa obra. Vivemos em um mundo onde o barulho é constante. As distrações nos cercam, seja por meio da tecnologia, do trabalho ou das muitas demandas da vida cotidiana. Contudo, o chamado de Deus para o silêncio permanece, mesmo em meio ao caos moderno. O desafio para nós, como cristãos, é praticar o silêncio como um meio de nos conectarmos mais profundamente com Deus e encontrarmos a paz interior que somente Ele pode proporcionar. A prática do silêncio começa com a intenção de desacelerar. Em Salmo 46:10, o Senhor nos chama: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este versículo é um convite para interrompermos nosso ritmo frenético e lembrarmos quem está realmente no controle. Muitas vezes, é difícil para nós desacelerarmos porque sentimos que há sempre algo que precisa ser feito. Mas a prática do silêncio nos ensina que estar na presença de Deus é a nossa prioridade mais alta. Quando nos aquietamos diante dele, reconhecemos que ele é Deus e que podemos confiar em sua soberania sobre todas as coisas. No mundo de hoje, encontrar tempo para o silêncio exige disciplina e comprometimento. Significa criar momentos em nossa agenda onde deliberadamente desligamos tudo, telefones, computadores, ruídos externos, e nos permitimos estar em silêncio diante do Senhor. Esses momentos podem ser curtos no início, mas com o tempo podemos desenvolver uma prática mais longa e profunda de quietude. A chave é tornar esses momentos uma prioridade, entendendo que são essenciais para nosso bem-estar espiritual. Em Mateus 6:6, Jesus nos instrui sobre a importância de encontrar um lugar secreto para orar. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Este lugar secreto pode ser literal, como um cômodo tranquilo em nossa casa, ou pode ser figurativo, um espaço interior onde nos retiramos em silêncio para ouvir a voz de Deus. Seja qual for o lugar, o princípio é o mesmo. Devemos nos afastar do barulho e das distrações para buscar a presença de Deus em silêncio. Na prática do silêncio, muitas vezes descobrimos que Deus não está apenas esperando para nos dar respostas, mas para nos transformar. Quando nos aquietamos, abrimos espaço para que Ele revele áreas em nossas vidas que precisam ser curadas, corrigidas ou moldadas. Em vez de preenchermos o silêncio com nossas próprias palavras ou pensamentos, permitimos que o Espírito Santo nos guie, transformando nosso coração de acordo com a vontade de Deus. Como diz em Romanos 12:2, somos chamados a não nos conformar com este mundo, mas ser transformados pela renovação da nossa mente. Praticar o silêncio também nos ajuda a discernir a vontade de Deus em nossas decisões diárias. No meio do ruído constante, pode ser difícil ouvir a direção do Espírito Santo. No entanto, quando cultivamos o hábito do silêncio, nossa sensibilidade à voz de Deus aumenta. A quietude nos dá clareza, permitindo que as preocupações e ansiedades se dissipem e dando espaço para que a sabedoria divina nos oriente. É no silêncio que aprendemos a distinguir a suave e firme voz do nosso Pai Celestial. Além disso, o silêncio diante de Deus é uma forma de descanso espiritual. Em Mateus 11:28-29, Jesus nos convida: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Esse descanso não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. Quando escolhemos estar em silêncio na presença de Deus, encontramos descanso para nossas almas agitadas. O mundo pode ser caótico, mas em Deus encontramos uma paz que ultrapassa todo entendimento. Para incorporar o silêncio na nossa vida diária, podemos começar com pequenas práticas. Pode ser algo tão simples quanto dedicar os primeiros minutos do dia para permanecer em silêncio diante de Deus, meditando em um versículo ou apenas aguardando sua presença. Também podemos praticar o silêncio em momentos de transição ao longo do dia,
Em vez de verificar o telefone ou ouvir música, podemos usar esses momentos para nos reconectarmos com Deus. Esses pequenos atos de silêncio podem se somar e criar uma atmosfera constante de paz e comunhão com Deus. Finalmente, o silêncio nos ensina a confiar no tempo de Deus. Quando nos aquietamos, somos lembrados de que não precisamos estar no controle de tudo. Podemos esperar em Deus, sabendo que Ele está trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não percebemos. O silêncio nos ensina paciência e, em última análise, fortalece nossa fé. Praticar o silêncio no mundo de hoje não é fácil, mas é crucial para o nosso crescimento espiritual. Ao cultivarmos essa prática, descobrimos que o silêncio não é vazio, mas cheio da presença de Deus. Ele nos renova, nos guia e nos prepara para enfrentar os desafios da vida com uma fé mais firme e um coração mais tranquilo.